Minha namorada disse assim: homens de verdade não ficam bisbilhotando o celular da namorada enquanto ela esconde a tela, e eu respondi: você está absolutamente certa. Então, ao invés disso, contratei um investigador particular. As fotos que ele me entregou fariam ela se arrepender profundamente. Eu tenho 31 anos, sou homem, e estou escrevendo isso do meu apartamento vazio, ainda tentando processar o que o último mês revelou sobre minha namorada Jade, de 29 anos. O investigador acabou de sair depois de entregar seu relatório final e minhas mãos estão literalmente tremendo. Nós estávamos juntos havia 3 anos e morando juntos por um. Tudo parecia normal até cerca de 4 meses atrás, quando Jade começou a agir de forma estranha com o celular. Não apenas protetora, mas realmente secreta. Começou de forma sutil. Ela inclinava a tela para longe enquanto digitava, deixava o celular virado para baixo durante o jantar, levava para o banheiro toda vez. Se eu entrava no cômodo enquanto ela usava, ela trocava de aplicativo na hora. 2 meses atrás, finalmente toquei no assunto. Eu disse: você anda muito reservada com o celular ultimamente. Ela respondeu: o quê? Não, eu não. E eu disse: você acabou de esconder a tela quando eu me sentei ao seu lado. Ela negou, disse que não escondeu nada e perguntou por que eu estava vigiando. Eu disse que não estava vigiando, só notei. Então ela disparou: homens de verdade não bisbilhotam o celular da namorada, isso é controlador e tóxico. Eu nunca pedi para ver seu celular. Mas você quer ver, né? Eu consigo perceber. Meu ex era assim, sempre querendo saber de tudo, é exaustivo. Eu apenas tinha perguntado por que ela estava sendo tão secreta, mas ela já estava me virando como culpado. E funcionou, eu me senti mal por ter tocado no assunto. Mas o comportamento dela piorou. Começou a sair do cômodo para atender ligações, dormia com o celular debaixo do travesseiro, trocou a senha. Eu só soube porque antes ela pedia para eu ler mensagens enquanto dirigia. 3 semanas atrás, estávamos assistindo Netflix quando o celular dela vibrou. Ela pegou tão rápido que derrubou o vinho. Enquanto limpávamos, eu tomei uma decisão. Falei: sabe, você tem razão, homens de verdade não bisbilhotam celulares. Ela sorriu e disse: exatamente, eu confio em você completamente. Ela me beijou e disse que era assim que devia ser. No dia seguinte, eu liguei para um investigador particular. Pode parecer exagero, mas eu não estava louco, tinha alguma coisa errada. A agência foi profissional e discreta. $2.000 de adiantamento para uma semana de vigilância. Eu pensei: ou vou desperdiçar 2.000 e me sentir idiota, ou vou descobrir o que realmente está acontecendo. O investigador, Rick, era um ex-policial, muito direto. Ele perguntou o que eu esperava encontrar. Eu disse que talvez um caso, ela estava sendo muito secreta. Ele respondeu que, na experiência dele, quando alguém é tão cuidadoso com o celular, normalmente é uma de 3 coisas: traição, problemas financeiros ou preparando uma saída. Preparando uma saída? Ele explicou: é quando a pessoa já está montando o próximo passo antes de deixar a situação atual, seja emprego, relacionamento ou moradia, como um macaco que só solta um galho quando já está segurando outro. Aquilo me deixou desconfortável, mas eu contratei mesmo assim. 3 dias depois, Rick me ligou e disse que precisávamos nos encontrar pessoalmente. Marcamos num restaurante no centro. Ele me passou um envelope pardo e perguntou: sua namorada está envolvida em algum negócio que você conheça? Eu disse que não, que ela trabalhava com marketing numa startup de tecnologia. Ele mandou eu olhar as fotos. E não era nada do que eu esperava. Jade num depósito carregando caixas, Jade se encontrando com homens diferentes em cafés trocando envelopes, Jade nos correios com vários pacotes. Tudo isso durante o horário de trabalho, quando dizia estar em reuniões. Perguntei se ela estava vendendo drogas e ele riu, dizendo para eu olhar melhor a foto número 6. Lá estava o porta-malas do carro dela cheio de bolsas de grife, Gucci, Chanel, Louis Vuitton. Rick então disse: sua namorada está comandando uma operação de produtos falsificados. E não é pequena, não. Ela tem pelo menos 3 depósitos, se encontra com 4 fornecedores diferentes e envia para todo o país. Pelo volume, ela está movimentando muita mercadoria. Eu fiquei olhando as fotos, sem acreditar que minha namorada, que vivia reclamando que era mal paga. A empresa dela aparentemente estava tocando um negócio ilegal por baixo dos panos e tinha mais coisa ainda. A segunda página mostrava registros bancários, não dela, mas de uma conta empresarial no nome de JK Luxury Finance LLC com mais de 150 mil em depósitos nos últimos 6 meses.
Fiz uma busca em registros públicos e descobri que ela registrou a empresa 4 meses atrás, exatamente quando começou a esconder o celular. As informações do banco vieram de métodos, digamos, tradicionais de um detetive particular. Isso tudo tinha apenas 3 dias. Perguntou se queria continuar, eu disse que sim, precisava saber de tudo. Naquela noite, Jade voltou para casa agindo normalmente, me beijou, perguntou sobre meu dia, jantamos juntos, mas o tempo todo eu só conseguia pensar nas fotos. Ela deixou o celular virado para baixo no balcão enquanto tomava banho e, claro, ele vibrou com mensagens. Eu não toquei. Não precisava. Homens de verdade não bisbilhotam o celular, eles contratam profissionais. Uma semana depois, recebi o relatório completo do Rick e ele era devastador. Não só a Jade estava tocando uma operação de falsificação, como planejava expandir as trocas de envelopes e recrutar outras mulheres para vender para ela, montando uma rede inteira. E o pior? Ela estava usando nosso apartamento como endereço de entrega para os fornecedores. Eu assinava pelos pacotes achando que eram compras online dela, mas eram produtos falsificados vindos do exterior. Rick disse que tecnicamente eu estava recebendo mercadoria roubada e que, se ela fosse pega, eu poderia ser implicado. Eu não tinha ideia do que estava recebendo, mas tentar provar isso seria difícil já que meu nome estava em todas as assinaturas de entrega. A parte mais difícil foi ouvir as gravações. Rick conseguiu registrar algumas reuniões dela, tudo legal, já que o Estado permite gravação com consentimento de uma das partes. Era a voz da Jade na fita dizendo, meu namorado não sabe de nada, acha que eu passo o dia no trabalho. Ele é fofo, mas não é muito esperto para essas coisas, sabe? Ele se assusta até se eu atravesso a rua fora da faixa. A mulher que ela estava recrutando riu e Jade continuou, ele não tem ideia de nada disso. Uma vez ele perguntou sobre meu celular e eu fiz todo um discurso sobre masculinidade tóxica e confiança, ele até pediu desculpas por perguntar. Homens são fáceis de manipular se você usar as palavras certas. Eu tive que pausar a gravação. Aquilo doeu mais do que descobrir o negócio ilegal. Rick ainda disse que tinha mais. Ela já tinha assinado o aluguel de um galpão para começar no mês seguinte. Ela estava expandindo, se preparando para largar o emprego e viver disso. Fiquei 2 dias com toda aquela informação, enquanto Jade continuava agindo como sempre, carinhosa, engraçada, planejando nosso fim de semana, tudo enquanto tocava uma rede criminosa e me chamava de manipulável. Finalmente, decidi agir. Primeiro, consultei um advogado para me proteger de qualquer problema legal. Ele me orientou a documentar tudo e criar distância entre mim e a operação dela. Segundo, comecei a procurar outro apartamento e encontrei um estúdio do outro lado da cidade, paguei o depósito. Terceiro, juntei todos os pacotes que tinha assinado, fotografei e criei uma linha do tempo para mostrar que eu não sabia o que havia dentro. Então, confrontei ela, mas não do jeito que você imagina. No sábado de manhã, ela estava na cama mexendo no celular virada para o lado como sempre. Eu disse, preciso conversar com você sobre uma coisa. Ela perguntou o que era e eu falei, recebi uma proposta de emprego em outro estado e vou aceitar. Ela se sentou rápido e perguntou quando, por que eu não tinha contado antes. Respondi que tinha acontecido rápido e que eu partiria em 2 semanas. Ela perguntou sobre nós e eu disse que imaginei que ela estaria ocupada demais com a JK Lakshore Fins para se mudar. A cor sumiu do rosto dela. Perguntei, não era para eu saber disso. Ela disse que não sabia do que eu estava falando. Foi então que tirei a pasta do Rick e comecei a espalhar as fotos na cama, ela no depósito, os extratos bancários, o registro da empresa. Ela disse: Você me mandou seguir? Isso é loucura, contratar um detetive é comportamento de psicopata. E eu respondi: é mais ou menos psicopata do que usar o endereço do seu namorado para receber mercadoria falsificada e fazê-lo cúmplice de crimes federais sem ele saber. Claro que ela tentou inverter a situação dizendo, Jade, esse é o meu negócio, a minha correria. Você deveria me apoiar. E eu respondi, apoiar você mentindo para mim? Me usando? Essa é minha parte favorita da história. Eu apertei o play na gravação e deixei ela ouvir a própria voz me chamando de facilmente manipulável. Na hora ela ficou pálida, depois furiosa e por fim tentou chorar dizendo que não tinha querido dizer aquilo, que só estava tentando parecer durona. Eu respondi que ela quis sim dizer aquilo e que estava certa, porque eu realmente fui fácil de manipular. Ela retrucou que homens de verdade não ficam espionando, e completou com um bom toque, querido, por favor, a gente pode resolver isso. Eu disse que não, que estava me mudando hoje e que inclusive os carregadores chegariam em 1 hora.
Ela disse que eu não podia simplesmente ir embora porque tínhamos um contrato de aluguel, mas eu lembrei que o nome no contrato era só o dela, porque ela mesma tinha insistido nisso por causa da tal independência dela. Os carregadores chegaram e a Jade alternava entre gritar comigo e implorar, dizendo que eu era controlador e depois que me amava, dizendo que eu estava exagerando e depois admitindo que tinha cometido erros. Quando eu estava saindo, ela tentou a última cartada: eu vou contar para todo mundo que você contratou um detetive particular, que você é um perseguidor. Eu respondi: vá em frente, eu conto o motivo de ter contratado, inclusive para a polícia. Isso fez ela congelar, porque ela não tinha pensado nisso. Eu expliquei que não estava chantageando nem ameaçando, que só estava indo embora, mas que se ela tentasse me atacar, destruir minha reputação ou criar confusão, eu entregaria tudo para as autoridades, já que o Rick tinha documentado o suficiente para colocar ela atrás das grades por anos. 3 semanas depois de sair de lá, Jade ainda tentou me ligar inúmeras vezes na primeira semana. Mandou mensagens que iam de me desculpe até você está morto para mim, passando por volta, por favor e até eu vou acabar com você. Eu documentei tudo, mas nunca respondi. Só que ela cometeu um erro grave. Lembra daqueles fornecedores que ela estava conhecendo? Pois é, um deles era um policial disfarçado, parte de uma força-tarefa que investigava comércio de produtos falsificados há meses. Os planos de expansão dela chamaram a atenção deles. Na terça passada, eles invadiram os depósitos e encontraram mais de 500 caixas de mercadoria falsa. O apartamento dela, que era o nosso antigo, também foi revistado. O galpão que ela tinha alugado estava vazio, mas com impressões digitais dela por todo o lado. Jade foi presa por várias acusações federais e a notícia saiu até no jornal local: mulher é presa em grande esquema de mercadorias falsificadas. E aí veio o auge da arrogância dela. Do presídio, ela usou sua única ligação para me telefonar pedindo que eu pagasse a fiança. Eu perguntei se ela estava falando sério, e ela disse que sim, que eu ia deixá-la lá. Eu respondi que sim, que ela mesma tinha se colocado naquela situação. Ela ainda tentou dizer que era minha culpa porque eu tinha investigado, mas eu expliquei que não esperei nada, que ela já estava sendo investigada antes, e que eu só fui embora antes dela ser pega. Ela disse que me acusaria de estar envolvido, mas eu falei que meu advogado já tinha entregado tudo para eles, provando que eu fui vítima e que inclusive a gravação em que ela me chamava de idiota tinha chamado muito a atenção da polícia. Ficou em silêncio e disse que eu tinha planejado tudo, mas eu expliquei que quem planejou foi ela, para me usar, mentir e me envolver em crimes, e que eu só recusei ser o dano colateral. Ela desligou. Dias depois, uma amiga dela me procurou dizendo que Jade pode pegar de 3 a 5 anos de prisão se for condenada. Todos os bens dela foram apreendidos, ela foi demitida da startup e agora tem uma defensora pública porque não pode pagar advogado. Perdeu tudo. E pensar que ela tinha um bom emprego, um namorado que amava, um apartamento legal, mas jogou tudo fora por ganância. A amiga ainda disse que ela me acusava de ser controlador, que contratei um detetive para persegui-la. Eu disse que só contratei depois que ela tentou me enganar sobre privacidade no celular, enquanto cometia crimes federais dentro da minha casa. Se isso é ser controlador, então eu sou. Ela também disse que Jade me amava de verdade, mas eu respondi que não. Porque quem ama não coloca a pessoa em perigo, não a ridiculariza para estranhos e nem usa a confiança dela contra ela mesma. Essa conversa terminou aí. Quanto a mim, estou bem. O estúdio onde moro agora é bom e mais perto do trabalho. Comecei terapia para lidar com os problemas de confiança que tudo isso causou. E o Rick me deu desconto na conta final, dizendo que esse foi o caso doméstico mais interessante que ele já pegou, já que a maioria envolve apenas traição. Ele brincou dizendo que essa história ia entrar nas memórias dele como detetive. Olhando para trás, eu percebo que os sinais estavam lá o tempo todo. O dinheiro extra que aparecia do nada, as desculpas para cada pacote que chegava, o jeito exageradamente protetor que ela tinha quando desviava qualquer conversa sobre finanças. Mas eu confiava nela. Quando ela disse que homens de verdade não bisbilhotam, eu acreditei que isso fosse sobre respeito, e não para esconder crimes. Lição aprendida. Confie, mas verifique. E se alguém te acusa de ser controlador só por fazer perguntas básicas, provavelmente isso é projeção. Para qualquer pessoa que esteja lidando com um parceiro cheio de segredos, você não está louco, você não é controlador. Confie no seu instinto. E talvez mantenha o número de um detetive por perto. Porque homens de verdade podem até não bisbilhotar celulares, mas parceiros de verdade também não tocam uma operação criminosa pelas suas costas.